Pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro que vai de 1902 até 1922. Na Europa, o período que antecedeu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Por ser um período de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilos do século XIX como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram em prosa um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos revelava sua descrença na espécie humana. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico do pré-modernismo. Virada do século XIX para o século XX, correspondeu no Brasil a uma transição do regime monárquico para o republicano. É o chamado período da República Velha, muitas vezes também denominado de República do Café com Leite, graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Eram eles os responsáveis por decidir os rumos da política e da economia brasileira. Também eram influentes outras camadas da classe dominante, como o exército e a burguesia industrial, que ganhava força especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O surgimento do modo de produção industrial brasileiro trouxe consigo o aumento da urbanização e criou novos estratos sociais, como o proletariado e o subproletariado. Além disso, com a consolidação da economia cafeeira, declinava cada vez mais a cultura da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. A escravatura, recém-abolida, escancarou as fronteiras do país para a chegada de imigrantes europeus e asiáticos, com vistas a substituir a mão de obra escrava nas lavouras. Os negros alforriados, por sua vez, não tiveram qualquer direito à integração cidadã. 3 séculos de escravatura naturalizaram socialmente essa condição e foram basilares para o racismo estrutural, como um dos componentes da fundação da República. Uma nova massa de desempregados e desvalidos formava-se e agravavam-se as desigualdades sociais. Criava-se um abismo cada vez maior entre o povo e os dirigentes da República, que também, por sua vez, viam-se em um conflito de interesses. De um lado, o grupo de latifundiários representantes do tradicionalismo agrário brasileiro, até pouco tempo escravocrata. De outro, a burguesia industrial incipiente, influenciável pelos fluxos financeiros e interesses do capital europeu e estadunidense. Os primeiros anos do Brasil republicano ficaram também conhecidos como o período da República da Espada, marcado pelo autoritarismo do exército e por insurreições como a Revolta da Armada, a Guerra de Canudos e a Revolução Federalista. Temáticas. Com o processo de industrialização e urbanização de São Paulo a todo vapor e o começo da favelização da cidade, esses acontecimentos se transformavam em temáticas das obras literárias da época, que abordaram um cenário de riqueza versus pobreza, retratando a desigualdade perceptível em um lugar que pequenas zonas ricas e cheias de propriedade conviviam com extensões marcadas pela pobreza. Os autores também tentavam criar personagens sem idealização romântica, porque isso se afastava da vida real do brasileiro. Logo, surgiram novos personagens mais concretos e próximos ao cotidiano, que normalmente eram imigrantes, sertanejos e funcionários públicos. E o grande objetivo ao se escrever sobre as pessoas e situações era trazer à tona o Brasil real na literatura. Características do pré-modernismo. Os autores do pré-modernismo brasileiro, apesar de apresentarem em seus romances traços característicos do realismo e do naturalismo e em suas poesias, elementos do simbolismo fizeram sobressair-se 2 aspectos como marcas típicas do movimento em questão: a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem.
A abordagem da realidade brasileira, os escritores do pré-modernismo preocupavam-se com assuntos ligados ao cotidiano dos brasileiros, ou seja, interessava a eles o dia a dia da população, o que resultava em obras de caráter social. Há que se ressaltar que no realismo e no naturalismo também interessava seus autores a realidade, porém a que era almejada no século XIX dizia respeito ao real universal intimamente ligado ao homem, ou seja, a realidade inerente a todo ser humano. O uso da linguagem. Os autores pré-modernistas buscaram a construção de uma linguagem simples e coloquial, o que será a principal bandeira estética do modernismo de 1922. Dos autores pré-modernistas, Lima Barreto foi o que mais se destacou nessa tentativa de escrever obras em uma linguagem acessível, próxima à oralidade corrente no país. Essa tentativa do autor de Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de escrever em uma linguagem simples, muitas vezes alheia às normas do português padrão, resultou em críticas no período em que ele escreveu, principalmente vindas de intelectuais e autores parnasianos. Bom, galera, o pré-modernismo ele é um grande movimento, pois ele conservou características da Idade Média, ao mesmo tempo que procurou estabelecer novos paradigmas e romper com a tradição medieval. Embora tenham se manifestado, ou melhor, embora diversas pessoas tenham se manifestado, sobretudo no campo cultural, o Renascimento teve um impacto muito grande sobre a política, economia, religião e até mesmo a mentalidade da sociedade europeia. Mas o pré-modernismo em si, ele representa na literatura brasileira um movimento de diversas transições, já que, de um lado, ainda se faziam fortes as tendências artísticas do realismo, do naturalismo, do simbolismo e do parnassianismo. Movimentos esses iniciados na segunda metade do século XIX, e de outro lado, já se faziam presentes grandes escritores. Mas para vocês terem noção, pessoal, o modernismo no Brasil ele foi um longo período. Ele começou em 1922 e terminou em 1960. Ele reuniu diversas características e obras, por isso esteve dividido em 3 fases, também chamadas de gerações. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como começou. A primeira fase foi considerada modernista. Ela começou em 1922 e terminou em 1930. A fase é chamada de fase heróica ou de destruição. Já a segunda fase, que também é modernista, começou em 1930 e terminou em 1945. Ela é considerada como a fase de consolidação ou geração de 30. E por fim, temos a terceira fase, que começou em 1945 e terminou em 1960. Ela é conhecida como a famosa fase de reflexão do regionalismo universal e tendo sua própria psicóloga humana. O que influenciou o pré-modernismo? Pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro que vai de 1902 até 1922. Já no Brasil, a proclamação da República e o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores deste período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Qual a influência das vanguardas europeias no pré-modernismo? As vanguardas europeias são movimentos artísticos e culturais que visam romper com o tradicionalismo, incentivando assim a liberdade de expressão de cada artista. Esse movimento foi a principal influência para a criação da Semana de Arte Moderna, em 1922. Quais vanguardas influenciaram o pré-modernismo? Na Europa, os movimentos artísticos de vanguarda, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo já começavam a mostrar uma postura inovadora. Eles anunciavam este novo mundo em transição e que se consolidaria aqui no Brasil com o movimento modernista. Se liga, hein? Se liga, fica ligado, hein? Se liga, hein? Se liga, hein?